Shabbat Shalom. Hoje é dia 1º de agosto do ano 2020 e pelo calendário judaico, hoje é o dia 11 do mês Av do ano 5780. E a nossa paraxá de hoje é a 45ª paraxá, Vayit Hanan, que significa e roguei, falando referente a Moshe, e está no 5º livro da Torá, Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 3, a partir do verso 23, até o capítulo 7, verso 11, é a nossa paraxá de hoje. E não nos esquecendo que a Haftará do dia de hoje, a primeira das 7 para Haftarot, das porções, dos profetas, está em Isaías capítulo 40, verso 1 a 26, onde diz, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno. No capítulo 3, então iniciando a nossa paraxá, Moshe implora para entrar na terra de Israel. O discurso de Moshe nos mostra que ele vem falando, no sentido de sensibilizar o coração de Deus, dizendo e ao mesmo tempo falando ao povo que quando ele golpeou a pedra lá em Merivá, o lugar da contenda, onde Deus tinha ordenado a Moshe para falar com a pedra e para que haja água, e a pedra então daria água. Não era para Moshe bater na pedra como fez das outras vezes. E porque nessa oportunidade Deus falou para Moshe, apenas recordando, para falar com a pedra e não bater com o seu cajado a pedra. Como o povo saiu da terra do Egito, o povo estava acostumado à idolatria, via idolatria em todas as coisas, porque o Egito era uma fonte de idolatria. Então tudo era motivo para ser idolatrado. Até então, Moshe, que estava com o seu cajado e ele batia na pedra e a pedra dava água, então dessa vez Deus falou a Moshe para falar com a pedra, e a pedra, a rocha, ela daria água. Era justamente para que o povo visse que o cajado de Moshe não poderia ser um objeto de idolatria. Mas assim, quando Moshe falasse com a pedra, era para que o povo estivesse sintonizado, sincronizado, conectado, com os céus, onde Moshe ele estaria falando com a pedra, e em nome do Eterno ele estaria pedindo que a pedra, a rocha, ela fazesse fluir água. E então o povo estaria desconectado com o cajado de Moshe e conectado com os céus, nesse sentido, vendo que o Eterno é o único Deus, em conexão com o próprio Shema. Então Moshe ele fala, quando ele golpeou a pedra em Merivá, Deus prometeu que ele não entraria na terra prometida. E mais tarde ele começou a conquistar a terra de Israel, Eretz Israel, ao derrotar os gigantes Sihon e Og, que governavam os Emorim, a leste do Jordão. Então nesse momento Moshe ele pensou que se eu rezar a Deus agora, talvez ele permita que eu também conquiste o restante de Eretz Israel. Então ele começou a orar, a rogar ao Eterno, dizendo, grande e poderoso Deus, nunca fizeste tantos milagres através de ninguém como fizeste através de mim. Permitiste-me trazer as pragas ao Egito, dividir o mar vermelho, alimentaste-nos com o maná e pássaros no deserto. A razão de todos esses milagres foi trazer o povo judeu a Eretz Israel. Deveria eu iniciar uma obra sem concluí-la? Moshe continuou, insistindo e pedindo, por favor, Deus,
podes anular teu decreto. Quando um rei muda de ideia, deve pedir aos ministros que concordem, mas tu não precisas da permissão de ninguém para mudares a ideia. Por tua grande misericórdia, perdoa-me, por favor. Então Deus respondeu a Moshe: meu decreto não pode ser anulado, porque eu jurei. Então Moshe, ele novamente diz: rezei, Deus, podes cancelar o juramento. Não prometesse destruir os filhos de Israel após o pecado do bezerro de ouro? Anulaste tua promessa, então. Por que deverias eu sofrer o mesmo destino dos espiões que falaram mal de Eretz Israel? Tendo louvado a terra santa por toda a minha vida. Respondeu Deus a Moshe: todos os homens de sua geração morreram no deserto. Você deverá ser enterrado com eles. Seu mérito os protegerá. Eles precisam de você. Após a vinda de Mashiach, eles serão revividos e você os levará a Eretz Israel. Também, né, não podemos esquecer que grandes tzadikim, grandes justos, foram sepultados fora de Israel, né? Entre eles, lembrando apenas Mordecai, no caso de Esther, né? Mordecai, ele foi sepultado, né, num túmulo que se encontra na Pérsia, né, o Irã. Então Moshe, ele disse aos filhos de Israel, aos judeus: mesmo assim, não desisti. Implorei a Deus 515 maneiras diferentes para que me deixasse entrar em Eretz Israel. A paraxá que traz o nome Vayit Hanan e roguei, no hebraico, Vayit Hanan, ela tem um valor numérico 515. E segundo os nossos sábios, essa paraxá, ela tem exatamente o nome Vayit Hanan e roguei, e o valor numérico é 515, porque Moshe, ele implorou realmente, ele fez as suas preces pedindo para entrar na terra prometida ao Eterno 515 vezes. Quando ele fez essa prece pela última vez, 515, né? Então o Eterno disse a Moshe, Rav, que significa basta, não reze mais. E as pessoas dirão que sou inflexível por recusar suas orações e que você é obstinado por continuar a argumentar. Então, segundo os nossos sábios, esse diálogo entre Moshe e Deus, né, nesse momento Deus falou para Moshe, basta, não rezes mais, porque senão as pessoas vão dizer que eu sou inflexível. E por outro lado, as pessoas vão dizer também que você é obstinado em continuar a argumentar. Imagine, né, depois de 515 vezes, né? Então, dessa vez, né, Moshe, ele não rezou mais, ele não pediu mais. Então, ele encerrou nesse momento. Por isso, Vayit Hanan, que tem um valor numérico 515, né? E segundo os nossos sábios, eles relatam, né, que se Moshe tivesse feito mais uma prece, provavelmente Deus ele teria mudado de ideia e teria permitido Moshe entrar na terra prometida. Mas como Deus falou a Moshe, a geração do deserto, daqueles que saíram contigo do Egito, eles pereceram no deserto. E essa geração, ela precisa de você, né? Então você permanecendo aqui no deserto com eles, o mérito seu vai protegê-los de todo o mal. E dessa forma, quando Mashiach se manifestar, eles ressuscitarão e você ressuscitará. E você os conduzirá, a geração do deserto, a entrar em Jerusalém, a entrar na terra prometida, na cidade santa. Então, Moisés, ele conduzirá a geração do deserto, né, a entrar nos dias de Mashiach, em Israel e em Jerusalém, né?
Mas assim, a única coisa que depois disso que Moisés ele pediu foi para poder ver, né, a terra de Israel, poder ver realmente Jerusalém, e aí então Deus falou que isso ele concederia. Então Moshe subiu ao monte e Deus deu a visão para Moshe, e ele pôde ver realmente toda a terra de Israel e os seus lugares mais distantes, e ele pôde ver realmente Jerusalém. Porque Moisés desejava entrar em Eretz Israel, é, muitas pessoas, né, poderão dar respostas diferentes e diversas. Mas segundo os nossos sábios, e é nisso que nós focamos, e é nisso que nós realmente cremos e confiamos, que os nossos sábios eles sabem o que dizem pelas revelações profundas, pela Ruach HaKodesh de Hashem, ou seja, o espírito de profecia do Eterno, né, que revelou aos nossos sábios. Provavelmente uma das respostas seria, né? Moshe entrando na Terra Prometida, para ele seria algo maravilhoso, espantoso, né? Fantástico, ele poder entrar na Terra Prometida, né? Poder ver toda a terra, poder ver, né, os frutos da terra, como os espias trouxeram, né? Alguns frutos, a beleza desses frutos. Moshe tinha razões diferentes daquela visão das pessoas. Moshe, na realidade, ele não estava com essa curiosidade no sentido de entrar e ver a terra de forma material e física, né? Segundo os nossos sábios, Moshe ele era um sagrado servo de Deus. Ele tinha razões completamente diferentes para querer entrar na terra de Israel. Ele pensou, segundo o relato dos nossos sábios, viver na terra santa me ajudará a ser mais sábio e aproximar-me mais ainda de Deus. Além disso, há muitas mitzvot, há muitos mandamentos que jamais consegui cumprir, como guardar o 7º ano, que é chamado de Shemitah, ou separar o terumot, que são as doações para os Kohanim, ou o Masrot, que são os dízimos dos alimentos de Eretz Israel. Se apenas eu pudesse cumprir estas mitzvot, porque estes mandamentos só podem ser cumpridos dentro da terra de Israel. Fora da terra de Israel não tem como cumprir. Então Moshe não tinha qualquer prazer terreno, físico, material em sua mente, quando ele orava e pedia para Deus entrar na terra prometida. Ele desejava entrar em Eretz Israel apenas com o objetivo de melhor servir a Deus, né? Esse é o alvo, né, do Avodá Shebalev, né, o serviço do coração. Por que as tefilote de Moshe foram registradas na Torá para as gerações futuras? Quando os judeus viram que Moisés, ou como Moisés, amava ternamente e ardentemente Eretz Israel, o país tornou-se muito mais precioso para eles. Cumpririam as mitzvot mais cuidadosamente, para merecerem permanecer em Eretz Israel. Sabiam que se negligenciassem a Torá, eles seriam expulsos, né? Se eles negligenciassem a Torá e os seus mandamentos. Nós temos ali também no capítulo 4, o verso 2, onde nos relatado que não acrescentareis sobre os preceitos do Eterno vosso Deus, né? Que vos ordeno, e não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno. Aqui, o Eterno está trazendo, através de Moshe, a proibição de aumentar ou diminuir a palavra de Deus da Torá, os seus mandamentos,
nada pode ser acrescentado e nada pode ser diminuído. O que está escrito, e isso que deve permanecer. E por que isto deve permanecer? Por que não deve ser agregado alguma coisa a mais ou ser retirado alguma coisa da Torá e dos seus mandamentos? Pelo simples detalhe, a Torá ela foi escrita por Moshe, mas a Torá ela foi revelada por Deus. E Moshe fez apenas escrever o que Deus disse. E depois dele, os escribas vieram, através dos milênios, escrevendo a Torá, letra por letra, palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo e livro por livro, sem tirar uma letra sequer. Todo o alfabeto hebraico, composto de 22 letras, são as sagradas letras. E a Torá foi escrita com essas 22 letras. Por isso que se fala que não se pode retirar uma letra, né, da palavra. E através dos milênios, os escribas, eles permaneceram fiéis à Torá de Moshe. Nenhuma letra foi tirada e nenhuma letra foi acrescentada. O zelo para com a Torá é algo imprescindível para o povo judeu, para Israel. Por isso que quando todo e qualquer novo Sefer Torá é escrito, o rolo da Torá é escrito, o livro da Torá é escrita, ela passa por uma rígida análise, passa por uma análise minuciosa. Cada linha tem que ter o mesmo número de letras que foi lá no princípio. Cada versículo tem que ter o mesmo número de letras. Cada capítulo precisa conter o mesmo número de letras e o mesmo número de palavras. Por isso, através dos milênios, a Torá não foi retirado nenhuma letra e não foi acrescentado nenhuma letra. Ela permanece fiel. Por isso que a Torá, escrita no hebraico, com transliteração e tradução fiel, ela permanece fiel às suas raízes. E aqui, no capítulo 4 de Devarim, Deuteronômio, no verso 2, Deus é bem claro e explícito. Não acrescentareis sobre coisa que eu vos ordeno, e não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno. Acrescentar ou tirar alguma coisa da Torá é uma maldição. E aqueles que acrescentam ou retiram alguma coisa, além deles não estarem realmente debaixo da bênção do Eterno, isso chama-se religião de homens. São homens que estão criando religiões, são homens que estão aí criando novos preceitos que não foi ordenado pelo Eterno. Por isso, tem passagens através dos profetas que se fala, o próprio Deus fala através do profeta. Quem vos disse tal coisa se eu não falei? Quem vos revelou tal coisa se eu não revelei coisa alguma? Esses são os falsos profetas. Então, o cuidado que nós precisamos ter, né? Nós não podemos criar religiões e muito menos criar uma nova escritura. Então, por isso que nós precisamos buscar na fonte, nas raízes, a palavra real e verdadeira, segundo o preceito judaico da palavra. Não podereis acrescentar e não podereis diminuir. É proibido adicionar ou tirar algo da Torá. Quem faz não está conectado com Deus e sobre si pesa não a bênção, mas a maldição. Ainda no capítulo 4, do verso 5 a 8, nós temos aí: vede que vos ensinei estatutos e juízos, como me ordenou o Eterno meu Deus,
para que assim seja feito no meio da terra, na qual estáis vindo para herdá-la. E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista de todos os povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: somente esta grande nação é povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha Deus tão perto de si, como o eterno nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual é a grande nação que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos ordeno hoje? Somente guarda-te a ti mesmo e guarda tua alma muito, para que não esqueças as coisas que os teus olhos viram e que não saiam do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás conhecer aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, esta passagem, ela mostra bem clara para nós que é fundamental para que nós possamos estar próximo de um sábio. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria dos nossos sábios de outrora e dos nossos sábios do presente, os rabinos, estarmos conectados com eles. Por quê? Porque este é um povo sábio, né? O povo de Israel não tem como os sábios de outrora, os rabinos de outrora, não tem como os rabinos de hoje, né? Que estão ligados aí mais fundamentalmente à Torá, e no caso específico o Rabad, né? Os rabinos do Rabad, .org.br, e nós estamos ligados com o rabino do Rabad, o nosso rabino Yaakov Geranstadit, do Rabad São Paulo, na sinagoga Brooklyn, em São Paulo, e somos orientados por ele, e por ele nós somos ensinados a seguirmos os caminhos que a Torá tem para nós. E por isso nós estamos aí conectados com um sábio do povo de Israel. E aqui essa passagem mostra claramente essa questão. Uma realidade diante de todas as nações. E como foi Deus que ordenou que se escrevesse assim, então esta é a verdade. E não tem como questionar. Você pode não concordar, mas a realidade dos fatos é esta, que Deus diz: somente essa grande nação é povo sábio. Somente esta nação é entendido. Somente essa nação tem Deus tão perto de si. Somente esta nação tem estatutos e juízos justos que não tem igual. Por isso, através do povo de Israel, através dos judeus, através da Torá, é que para as nações foi emanada a luz divina. E hoje nós estamos aí, sim, vivendo o fim dos dias. E por isso que o judaísmo está cada vez mais presente entre as nações, entre as religiões, e as pessoas estão buscando cada vez mais o que é o judaísmo, o que é a Torá, como é o Deus da Torá, o Deus dos judeus, o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nunca se foi tão pesquisado e tão buscado com anseio sincero de corações entre as nações e nos meios religiosos, como está sendo feito nesses últimos tempos. Por quê? Porque está se cumprindo a palavra. As pessoas querem ficar próximas de um sábio. E não tem sábio igual aos rabinos do povo de Israel. Dentro disso daí também, nós temos aí
a recompensa que Yehoshua, Josué, teve por estar constantemente próximo de Moshe e sempre à tenda de Moshe, aprendendo sobre a Torá. Tanto é que Yehoshua, ele foi o substituto indicado e abençoado pelo Eterno para que o substituísse e levasse e conduzisse o povo a entrar na terra prometida. Yehoshua, ele foi honrado também quando o povo foi atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida. O Rio Jordão abriu-se ao meio, como aconteceu com a passagem junto ao Mar de Juncos, conhecido como Mar Vermelho, mas a tradução correta é Mar de Juncos. Temos a passagem também ali em Daniel, capítulo 3, verso 1 a 33, que nos fala dos 3 amigos de Daniel, Hanania, Mishael e Azaria, né? O Azariá, que eram, né, da forma latina conhecida, né, Ananias, Misael e Azarias, ou na forma babilônica, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 amigos se recusaram de se curvar perante a imagem de Nabucodonosor. E mesmo sendo questionado pelo próprio rei Nabucodonosor, eles disseram ao rei que eles não se curvariam diante da imagem dele e que eles só se curvam diante do único Deus existente em todo o universo, né? Que é o Eterno, o único Criador, o único Deus. E aí o rei ficou tão irado contra eles que mandou que a fornalha, né, fosse aquecida 7 vezes a mais, pegou, né, vários soldados fortes, robustos, para amarrarem e jogarem os 3 amigos na fornalha. E a fornalha estava 7 vezes mais aquecida que os próprios soldados, né, do rei Nabucodonosor, quando foram jogar os 3 amigos na fornalha, eles foram consumidos pelas próprias chamas da fornalha, de tão quente que elas estavam. Mas depois de alguns segundos, né, o próprio rei Nabucodonosor observou através de um visor que havia algo esquisito que estava acontecendo ali dentro. E ele perguntou, né, aos seus... não foram 3 que nós lançamos dentro da fornalha? E falaram, foram 3, ó rei. Ele falou, mas eu estou vendo 4 e eles estão passeando, andando dentro da fornalha. E a imagem do quarto é semelhante a um anjo, né? Então, isso mostra como que Deus honra aqueles que estão próximos de um sábio, né? E esses 3 amigos de Daniel sempre estiveram perto de Daniel e dos sábios do povo de Israel, os sábios que foram levados para a Babilônia, né? Quando uma parte do povo foi levado escravo para a Babilônia após a primeira destruição do templo em Jerusalém, e eles permaneceram sempre próximos aos sábios do povo de Israel. E aqueles que permanecem próximos aos sábios do povo de Israel, eles são honrados pelo Eterno. E aqui também, né, além de Yehoshua com Moisés, né, os 3 amigos de Daniel também foram honrados, né, foram protegidos e abençoados. E de forma que nesses 3 amigos, nem as roupas e nem eles permaneceram sequer com cheiro de fumaça, né? Eles permaneceram da mesma forma que estavam antes de serem lançados ali, né? Então, é importante nós estarmos atentos, né, à Torá que nos orienta, estarmos próximos de um sábio do povo de Israel. Dessa forma, né, Moisés continuou dizendo, devemos sempre cumprir as leis de Deus, mesmo as nações que não seguem a Torá, consideram-nos sábios por cumprirmos as mitzvot, os mandamentos. Vocês poderiam pensar, posso encontrar leis melhores, é o que acontece entre as nações.
lembre-se, tal coisa não existe. Mesmo entre o povo de Israel, Deus orientou através de Moshe, vocês podem pensar que talvez a gente consiga achar alguma lei melhor daquilo que já está na Torá, né? Então, a palavra é essa, tal coisa não existe. Não existe mandamento melhor do que aqueles que estão na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. O que você vê entre as nações, e você está presenciando nos dias atuais, são leis novas que estão surgindo entre as nações, né? Que não tem absolutamente nada a ver com leis e preceitos da Torá. Muito pelo contrário, né? São leis que estão desvirtuando a verdade e desvirtuando os mandamentos divinos. Então, toda lei que não está de acordo com a Torá, ela é uma lei de homens e, portanto, ela é injusta, porque não existe leis tão justas como as leis da Torá. No capítulo 5 da nossa paraxá, de Devarim, Deuteronômio, dos versos 6 a 19, nós temos aí os mandamentos, né? E, de forma resumida, nós vamos falar aqui sobre a questão das 10 palavras, né? Os 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento diz assim, Anohi, que significa crê em Deus. Eu sou Deus, o teu Deus. Sou tanto um Deus de misericórdia, chamado Deus, como um Deus severo, chamado Elohim, ou Elohim. Não sou 2 deuses distintos, sou aquele que faz tudo acontecer. Vocês viram como afoguei os egípcios no Mar Vermelho e ao mesmo tempo salvei vocês dividindo as águas, né? Se você pegar lá o capítulo 146 de Salmos, você vai ver que a divisão do Mar de Juncos, na realidade, Deus ele fez com que surgissem não apenas uma divisão das águas, mas ele fez surgir 12 caminhos, 12 túneis, por onde as tribos de Israel passaram a pés enxutos pelo Mar de Juncos e chegaram do outro lado do mar, né? Então, Deus ele fez e ele faz e continuará fazendo maravilhas para com aqueles que o amam e para com aqueles que o buscam de todo o seu coração. Então, o primeiro mandamento, Anohi, crê em Deus. O segundo mandamento, Lo irie lecha, não tenhas outros deuses, né? O primeiro já diz, eu não sou 2, não sou 3, não sou mais do que isso, sou errado, sou um só, né? Então não terás outros deuses diante de ti, não servireis a outros deuses, né? Porque fora do eterno não há outro Deus, como diz Jeremias, e aliás, Isaías, capítulo 43, versos 9 a 11. Eu sou Deus e Salvador, fora de mim não há Deus e nem Salvador. Então, o eterno é o único Deus e o único Salvador. Não adianta colocar outro como Deus e Salvador, porque não existe. Terceiro mandamento, Lotsá, não pronuncie o nome de Deus em vão, né? Então as pessoas, infelizmente, né, se acostumaram a falar Deus de qualquer forma, em qualquer momento, sem nenhuma reverência, sem nenhum respeito. O terceiro mandamento, Lotsá, não pronuncie o nome de Deus em vão. Então, nós somos proibidos de pronunciar o nome à toa, de qualquer maneira, em qualquer momento. Então nós temos que tomar cuidado, respeito, reverência para com o nome do Eterno, né? De uma forma mais profunda, falando sobre isso, os sábios nos ensinam, os rabinos nos ensinam, que a expressão Hashem, ela substitui a expressão mais próxima
da pronúncia do tetragrama sagrado, que é a expressão Adonai. Adonai. Essa expressão nós só falamos nos momentos em que nós oramos a Deus, nos momentos em que nós lemos a palavra de Deus. Fora isso, então nós usamos outras formas de se pronunciar para com o Eterno. Hashem é uma delas, que significa o nome, né? Então, Hashem, o Eterno, né? O Altíssimo, etc. e tal. A expressão Adonai, ela é reservada para os momentos de oração e prece junto ao Eterno ou leitura da palavra. Fora isso, não deve ser pronunciado este nome, porque é blasfemar contra o nome do Eterno, pronunciar o nome do Eterno em vão, né? Por exemplo, tem muita gente aí, né, que coloca, né, por exemplo, oficina Adonai. Completamente errado, né? Completamente errado, né? Tem outros que colocam lá, né, um nome de bar, bazar, ou qualquer outra coisa, né? E coloca lá, né, Shekhinah. A Shekhinah significa a presença divina, né? Então, assim, as pessoas, infelizmente, por falta de ensinamento e por falta de sabedoria de quem ensina, e ao mesmo tempo porque não procuram saber, né, acabam muitas vezes blasfemando ou tomando o nome do Eterno em vão. Cuidado com isso, não é bom agir dessa forma. O quarto mandamento é Shamor et Yom HaShabbat, que é santificar o Shabat, né? Para os judeus, né, o honrar e guardar o Shabat, existem 39 mandamentos que eles não podem fazer no dia de Shabat. Para o não judeu, né, nós não guardamos o Shabat, nós honramos o Shabat. Se você tiver que trabalhar no Shabat, você vai trabalhar normalmente. Se você tiver que pagar alguma conta, você vai pagar normalmente. Se você vai receber um pagamento, você recebe normalmente, né? Que forma que você honra Shabat? Você precisa lembrar de forma especial no dia de Shabat, no pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, que só existe um Deus, só existe um Criador, só existe um Salvador, que é o Eterno nosso Deus, segundo a Torá e segundo o Deus dos nossos patriarcas. Se você tem condições de poder fazer o Shema, pelo menos o Shema de manhã, antes de você sair da sua casa para suas atividades seculares, seria ótimo, excelente você o fazer, mesmo em português. Segundo os nossos sábios, né, o pronunciar o Shema no hebraico é algo singelo, sublime, não resta dúvidas. Mas cada um na sua língua vernácula pode fazer sem ser no hebraico. Porque quando ele faz o Shema na sua língua vernácula, no caso nosso, por exemplo, no português, nós estamos trazendo a santidade do Shema, do hebraico, para a nossa língua portuguesa. Então, não há desmérito em fazer em português, né? Então, você pode fazer em português o Shema, e você está santificando a língua portuguesa, e você está santificando o teu dia. Aí você vai para as suas atividades seculares. E durante todo o transcorrer do dia, né, se você trabalha o dia inteiro, tenha sempre em mente no seu coração que é um dia especial, né? É o dia em que, para recordarmos que o Eterno é o único Criador, que Ele criou tudo que existe no mundo visível e invisível em 6 dias e no 7º descansou. E Ele santificou o Shabat. Para os judeus, guardar e honrar. Para os não-judeus, por isso que nem nós, Benenor, nós honramos o Shabat. O 5º mandamento diz, né, Kabed, que significa honrar pai e mãe. Se um filho honra seu pai e sua mãe, Deus diz, é como se eu vivesse entre eles.
e o filho tivesse honrado a mim. Uma das melhores maneiras de o filho honrar os pais é guardar a Torá. Se o filho é um justo, isso é um mérito para os pais, né? Então, se os filhos têm bom exemplo, boa conduta no seu dia a dia, no seu palavreado, né, nos seus negócios, no seu trabalho, escola e etc e tal, isso é honra para os pais, né? Porque as pessoas vão observar a sua conduta e vão dizer, ó, realmente os pais desta pessoa soube educar os seus filhos. Então esta é uma das formas de honrar também os pais, né? Honrar pai e mãe, né? E não resta dúvida, entre outras coisas também, né? Não agir com palavras ríspidas contra seu pai e sua mãe, não ofendê-los, não xingá-los e muito menos agredir, seja com palavras ou ações, né? Não agredir os pais, é honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Quem o faz, os seus dias são prolongados sobre a terra, tanto a deles como a dos seus filhos, né? Então, honre o seu pai e a sua mãe enquanto você tem, porque depois que você perde seu pai e sua mãe, e aí fica difícil para honrar pai e mãe. Aí o peso da consciência pode trazer grandes amarguras para a sua vida. O sexto mandamento, lo tirtsar, que significa não assassinar, né? Então, enquanto no meio de Israel, do povo de Israel, não há assassinos, a bênção do Eterno permanece com o povo de Israel. Da mesma forma, havendo assassinos, aí já as bênçãos ficam ameaçadas. E aí precisa agir com justiça para não perder as bênçãos. Então, não assassinar significa que você não planeja matar alguém, assassinar alguém. Que você não mata alguém simplesmente porque você quer ou algo semelhante. Por isso, os assassinos, homicidas, têm realmente diante do Eterno uma prestação de contas muito séria a ajustar, né? Existe arrependimento? Sim, existe arrependimento, techuvar, né? Arrepender-se e retornar para Deus, né? Mas as consequências do pecado, elas são reais, né? Ou seja, você matou alguém voluntariamente, porque quis, simplesmente pelo seu desejo de matar. Você pode se arrepender? Sim, você pode se arrepender, ser perdoado, mas não diz que você ficará livre da lei. Você vai ter que pagar a sua pena, né? Então, não assassinar. O sétimo mandamento é lo tinaf, que significa não adulterarás. Dentro deste mandamento está explícito que não cometer nenhum ato sexual ilícito. O único ato sexual lícito é aquele que é feito dentro do casamento, o marido e a esposa. Fora isso, não existe sexo lícito. O único sexo lícito é aquele que é feito dentro do casamento, entre o marido e a esposa. Fora isso daí, né, está violando o sétimo mandamento. O oitavo mandamento é lo tignove, não furtar, não roubar, né? Então, a desonestidade em todos os seus níveis está dentro desse oitavo mandamento, né? Lo tignove, não furtar, não roubar, não ser desonesto para com o seu próximo, certo? O nono mandamento é lotane, que significa não des falso testemunho. Todo falso testemunho é violação do mandamento do Eterno. Você não pode ser uma testemunha falsa. Se você for uma testemunha, você tem que ser verdadeiro no seu testemunho. E o 10º mandamento é lotarmod, que significa não desejes aquilo que não te pertence, né?
não deseja aquilo que é do teu próximo, né? Dentro disso está tudo que pertence ao teu próximo e que você não deve desejar, cobiçar as coisas do teu próximo, cobiçar a mulher do teu próximo, cobiçar o carro do teu próximo, cobiçar o progresso do seu próximo. Nada que é do teu próximo você pode cobiçar. A única coisa que é permitido você cobiçar do teu próximo é quando ele se desenvolve e progride espiritualmente. É aquele que se torna mais sábio na palavra. Espiritualmente, ele se torna mais forte, mais maduro. Ele dá um bom testemunho da palavra, dos mandamentos de Deus, do próprio Deus. Essa é a única coisa que você pode invejar no teu próximo. Que ele se desenvolvendo espiritualmente, crescendo em sabedoria, em temor a Deus, em obediência a Deus. Essa é a única coisa que você pode invejar. E dessa forma, você poderá, sem sombra de dúvidas, né, desejar, invejar, porque isto é uma coisa positiva, porque ela vai te conduzir que você também venha se dedicar mais a conhecer a Deus, a estudar a sua palavra, obedecer seus mandamentos, para que você também possa crescer espiritualmente. Então, isso é bom e é agradável aos olhos de Deus. Desta forma, você agindo, você não vai permitir que a má inclinação, que é conhecido como Yetzer Hará, venha dominar você e você venha praticar aquilo que é mal aos olhos de Deus. Então, seja sábio aos olhos de Deus, né? No capítulo 6, nós temos aí, a partir do versículo 4, nós temos aí o Shema, né? Onde Moisés vem explicar sobre o Shema. Sobre o Shema, nós queremos fazer uma live ou uma gravação, devido ao nosso horário ser muito corrido e não termos um horário, infelizmente, regular, o nosso horário é muito irregular, então a gente acaba gravando, né, a nossa participação aqui em horários que a gente sabe que, infelizmente, muitos não têm como participar da live. Então, por isso que a gente acaba gravando aqui. Mas o Eterno, que provê todas as coisas, proverá realmente que a nossa vida em questão de horário seja mais regular e a gente possa fazer lives mais frequentemente. Então, numa próxima oportunidade, a gente quer entrar com mais detalhe sobre a questão do Shema em si, para poder compartilhar com vocês sobre essa questão aí. Então, né, só para vocês terem uma ideia, o Shema ela é composto em 3 passagens bíblicas. A primeira passagem do Shema está em Deuteronômio, Devarim, capítulo 6, versos 4 a 9. A segunda parte está também em Devarim, capítulo 11, do verso 13 ao 21. E a terceira e última passagem do Shema está no livro de Números, Bamidbar, capítulo 15, versos 37 a 41. No momento que você estiver aí de folga, dê, né, uma olhadinha nessas 3 passagens aí, né? E somente assim para poder ajudar um pouquinho mais nessa questão, os nossos sábios falam que o Shema, ele contém 248 palavras, isto no hebraico. Se você for contar no português, você não vai encontrar esse número, vai encontrar mais. No hebraico existem 248 palavras do Shema. E segundo os nossos sábios, isso corresponde exatamente às 248 partes do nosso corpo. Quando fazemos o Shema, né, nós estamos protegendo estas 248 partes do nosso corpo, do nosso organismo, ok? E para finalizarmos então essa paraxá, o capítulo 6, a partir do versículo 10, nós temos aí, né, a advertência
para com o povo judeu, para que nunca deve esquecer, né, de Deus. Então, o Eterno vem através de Moshe e fala, uma coisa que vocês precisam ter sempre em mente, não esqueçam de Deus, né? Dessa forma, escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Logo na sequência do Shema, nós temos aí essa advertência que o Eterno traz para com o povo de Israel e através do povo de Israel para as nações, né? O verso 12 precisamente diz, guarda-te de não esquecer ao Eterno, que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Ao Eterno teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás, né? Então aqui nós temos essa questão para que Israel não esqueça jamais daquele que tirou-os da terra do Egito e o conduziu pelo deserto e fez possuir a terra prometida, né? Então, ainda no versículo 16, nós temos aí a exortação, né? Não experimentareis ao Eterno vosso Deus, né? Significa, você não vai testar a Deus. Testar a Deus aqui é desafiar a Deus, né? Então você não vai desafiar a Deus, você não vai testar a Deus. E isto serve para todas as nações e para todos os povos, né? O perigo em querer testar a Deus. Moshe continuou dizendo, devemos cumprir os mandamentos sem perguntar o que Deus fará por nós. Não podemos entender seus caminhos e somos obrigados a obedecê-lo. Porém, podem estar certos de que, se cumprirmos os mandamentos, o resultado será positivo e será bom para cada um de nós. Muitas vezes você não entende certas questões que está acontecendo na tua vida e por que eu preciso obedecer este ou aquele mandamento. Simplesmente, você tendo conhecimento do mandamento divino, obedeça. Você obedecendo à vontade de Deus, mesmo sem você entender naquele momento, fique certo de uma coisa, que isso não será prejudicial a você e a sua casa, a sua família. Muito pelo contrário, obedecendo a Deus, você sempre será abençoado sem sombra de dúvidas, tanto neste mundo como no mundo vindouro, o Olam Rabá, certo? Temos que ter em nossa mente que aquele que por sua vez serve a Deus com amor, Deus estende sua recompensa até 2000 gerações. Então, por isso, Avodá Shebalev, o serviço do coração, faça-o. Serve a Deus com todo o teu coração, com amor, porque sempre você terá o favor divino, né? E, finalizando o capítulo 7 da nossa Parashá, de Devarim, Deuteronômio, os versículos 9 e 11, diz assim, e saberás, pois, que o Eterno teu Deus é o Deus único, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que o amam e cumprem seus preceitos até 1000 gerações. E paga em vida aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não tardará em dar o pago àquele que o odeia, em vida pagará. E guardarás os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te ordeno para o cumprires. Para os judeus, Deus deu 613 mandamentos e as suas ramificações. Para os não-judeus,
Deus deu 7 leis universais, conhecida como as 7 leis de Noé, as 7 leis de Noé. Depois do dilúvio, o primeiro pacto que Deus fez com a humanidade foi com Noé e os seus descendentes. Por isso, para os não-judeus, há 7 leis universais e 66 ramificações, para que estejamos dentro disso daqui que acabamos de ler, que hoje te ordeno para o cumprires. Por isso, procure conhecer, para você que não é judeu, procure conhecer o movimento Bnei Noach Brasil no site bneinoach.org.br. Ali você encontra, nesse site, muitos materiais, muitos estudos, sob a orientação do nosso rabino Yaakov Geranstadit. Procure uma sinagoga ou uma comunidade Bnei Noach mais próximo de você. Temos os endereços em vários lugares do estado brasileiro. E aquele que estiver mais próximo de você, procure se aproximar, conhecer, e você estará aqui, dentro dessa questão que nós estamos finalizando a nossa Parashá Vayet Hanan. Aquele que, por sua vez, serve a Deus com amor, Deus estende sua misericórdia por até 1000, 2000 gerações. Que estas bênçãos estejam sobre ti, sobre a tua casa, família e sobre tudo aquilo que você fizer com amor para o Eterno. Shalom, shalom.